o Ranier olhou com certa minúcia e a gente consegue enxergar 14 parlamentares do governo ali de pé e com a mão estendida. Mas o senhor só viu 7, foi isso? O que aconteceu naquele momento? O governo apresentou, na minha contagem, 7 votos. Eu, inclusive, tenho as imagens disso. Posteriormente, chegaram outros parlamentares. Mas eu contei 7 duas vezes, inclusive. E mesmo que o governo tivesse 14 votos, como estão argumentando, eles teriam perdido, porque eles tinham que colocar lá metade, mais nunca é 16, por conta do painel que o próprio governo pediu a votação para aprovação. Então, eu segui o que está no regimento. Vamos conversar agora com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, a quem eu agradeço imensamente, deixou a sessão um minutinho para nos atender. Senador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Poder Expresso, muito obrigada, obrigada mesmo por conversar conosco. Senador, eu queria entender o que aconteceu, porque a gente foi checar as imagens e a gente consegue enxergar, o Ranier olhou com certa minúcia e a gente consegue enxergar 14 parlamentares do governo ali de pé e com a mão estendida. Mas o senhor só viu 7, foi isso? O que aconteceu naquele momento? Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? O governo veio hoje com a estratégia de derrubar toda a pauta da CPMI. Eles queriam a votação em bloco e conseguiram essa aprovação. Pois bem, quando esse procedimento foi colocado, foi pedida a verificação de quórum. A partir desse momento, o que passa a mandar é a quantidade de parlamentares, inclusive suplentes, que votaram junto com os titulares. O painel marcou 31 que votaram a favor da iniciativa do governo. Quando eu coloquei em votação simbólica a derrubada ou aprovação da pauta, os mesmos 31 do plenário lá, que está lá no painel, tinham que votar. O governo apresentou, na minha contagem, 7 votos. Eu, inclusive, tenho as imagens disso. Posteriormente, chegaram outros parlamentares. Mas eu contei 7 duas vezes, inclusive. E mesmo que o governo tivesse 14 votos, como estão argumentando, eles teriam perdido, porque eles tinham que colocar lá metade, mais que é 16, por conta do painel que o próprio governo pediu a votação para aprovação. Então, eu segui o que está no regimento. O governo se sentiu atacado, se sentiu perdido, porque não contavam com essa questão, esperavam que ali eu mudasse a regra, e não se muda a regra, você segue a mesma desde o início. E a pauta está aprovada. E agora, se forem ao Conselho de Ética, é um direito, podem reclamar com a presidência do Congresso, não há problema nenhum. A minha decisão foi tomada. A pauta foi aprovada dentro da mesma estratégia que o governo tentou derrubar e acabou perdendo. Raquel, muito boa tarde a você também aqui nos acompanha no Poder Expresso. Sobre isso ainda, presidente, no caso, né, dessa contagem a partir do painel, não estaria incluído ali a votação também via Infoleg, por meio digital? Não. Eles, na votação simbólica, eu peço para os parlamentares que são contra se levantarem. E se levantaram 7. Não levantaram 14. 14 apareceram depois, pelo menos no momento em que eu coloquei a votação para acontecer. Não era uma questão de votação nominal. Só se faz uma votação nominal se eu, por exemplo, decidir, e ali ficou acordado que seria uma votação simbólica. O governo tinha que ter 16 votos. A meu ver, apresentou 7. Se tiver, eu te repito, se tivesse apresentado 14, teria perdido do mesmo jeito. Então, só para a gente reforçar aqui um ponto que foi colocado no estúdio, aqueles 14 que aparecem ali na imagem, eles se levantaram depois da sua contagem, foi isso? Eu não sei se entraram ou se contaram. Agora, no momento em que eu contei duas vezes, contei em voz alta, inclusive, para que não pairasse dúvidas, 7 parlamentares estavam de pé. Esses 7 não foram suficientes para poder derrubar a pauta. Raquel. Ranier? Convidar o Ranier para participar da nossa conversa. Senador, boa tarde. A gente acabou de passar as imagens aí, senador, do momento que o senhor abriu a votação e é possível ver ali os 14. Óbvio que estavam espalhados pelo plenário. Mas o meu ponto não é nem esse, senador. O meu ponto é o seguinte, numa votação simbólica, tanto na Câmara, quanto no Senado, como na CPMI, o presidente da sessão, ele considera visualmente, na votação simbólica, os parlamentares que estão presentes na votação. Se todos os parlamentares resolvessem sair da sessão,
O senhor aprovaria requerimentos, mesmo sem parlamentares na sessão, baseado no painel anterior? Eu posso fazer isso, é do regimento. O presidente tem essa atribuição e o que manda ali, após uma votação nominal, é o que está no painel. Não é simplesmente. Se fosse uma votação simbólica isolada, nós poderíamos até questionar isso. Mas o governo optou por um procedimento de votação nominal. A partir daquele momento, o painel é quem determina a quantidade de votos necessários para aprovar ou não. Senador, só um presidente, agora Sônia, a gente tem uma situação... Só um minutinho, Sônia. Senador, o senhor já foi procurado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para conversar sobre esse assunto? Porque os governistas estiveram com ele. Ele já procurou o senhor? Olha, eu estou aguardando ansiosamente ser procurado pelo presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há quase um mês eu tento falar com ele sobre a prorrogação da CPMI, que já tem as assinaturas. Ele, nem mesmo o protocolo foi aceito pela Secretaria do Senado. E esse é um assunto que eu gostaria muito de republicanamente conversar com ele, inclusive sobre a votação de hoje, que eu espero que ele ouça o outro lado. A Secretaria da Mesa, que é quem orienta o presidente, porque eu não tiro nada da minha cabeça. Eu não tomo decisões simplesmente porque eu quero uma coisa ou eu quero outra. Eu tomo as decisões baseado no que os secretários me colocam dentro do regimento. E isso está amparado por tudo. Então, nós podemos conversar e, naturalmente, esclarecer todos os pontos, inclusive sobre a prorrogação da CPMI, que eu espero a gente consiga o mais rápido possível. Raquel. Sônia, pode ir, minha querida. Presidente, a gente tem uma situação fática aí de que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, então colocou que essa questão colocada pela oposição, tanto da anulação, precisa ser colocada ali por escrito. Quero saber quais serão as suas e também da presidência ali da CPMI, os seus próximos passos em relação a isso. Vocês vão aguardar isso? Quais serão os próximos passos da CPMI? Olha, quem tem que provar que eu estou errado é quem está reclamando. Eu tomei as posições e a decisão está ali dentro do regimento. Eles têm que argumentar e, naturalmente, isso vai ser revisto até mesmo pela Secretaria-Geral do Senado. Tenho para mim que não será modificada, porque está muito bem embasada, acompanhando todo o trabalho junto dos secretários e tudo mais. Agora, nós vamos dar sequência. Já vou expedir todos os ofícios de quebra de sigilo. Vamos trazer... É correto a gente trazer quebra de sigilo aqui de algumas pessoas e não trazer de quem recebeu mesada segundo testemunha, gente? Olha, há quanto tempo eu estou tentando trazer essas pessoas aqui? Os requerimentos são derrubados, são blindados. Os bancos blindados, que hoje a gente conseguiu convocar os presidentes aqui, que têm explicações a dar. Sabe, é algo assim de tentar matar a CPMI. E vieram com uma estratégia que, infelizmente, foi contra eles mesmos, dentro do próprio regimento. Vou dar sequência. Eu me comprometi a fazer uma investigação isenta, equilibrada e dar respostas aos órfãos, às viúvas, aos aposentados brasileiros. Nós vamos fazer isso. Estão tentando, de todas as maneiras, matar a CPMI, porque agora nós chegamos perto dos mais graúdos, daqueles que têm mais explicações a dar, dos que receberam muito dinheiro. Quando não são blindados por habeas corpus do Supremo, são blindados aqui pela votação. Hoje nós fizemos o nosso dever com o Brasil. Raquel, só para a gente deixar claro um ponto, então, presidente, vocês vão, enquanto não for anulado por decisão do presidente do Congresso, caso isso aconteça, vocês vão dar continuidade a tudo que foi aprovado hoje? Claro, foi aprovado legitimamente dentro do regimento. A CPMI vai receber essa documentação o mais brevemente possível e vamos avaliá-la. Nós não conseguimos avançar ou mesmo justificar, por exemplo, uma convocação se a gente não tiver dados. Traz a pessoa aqui, mas não sabe a movimentação bancária, a quebra do sigilo telefônico. Isso é fundamental para a gente embasar a investigação. Eu darei sequência, porque estou muito tranquilo de que cumpri com a minha função. Senador, hoje veio a público
a informação pelo trabalho investigativo da imprensa de que Fábio Luiz da Silva Lulinha, o filho do presidente Lula, passou a investigado na investigação da Polícia Federal, porque o ministro André Mendonça autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático do empresário. A CPMI não tem acesso a nenhum desses dados. O senhor pretende tomar alguma providência? Bem, nós agora temos o sigilo fiscal e bancário do senhor Fábio aprovados para quebra. Então, a CPMI também terá essa documentação e vai analisá-la dentro do nosso contexto. É bom nós separarmos bem, porque a investigação da Polícia Federal tem um inquérito junto com o Supremo. Nós temos a nossa investigação, que é terminada com o relatório que é entregue no final de todos os trabalhos. São caminhos paralelos que acabam se cruzando muitas vezes, porque um ministro dá uma decisão de que a pessoa é investigada e acaba ela vindo aqui ficando em silêncio, o que não nos ajuda e nos atrasa. Nós podemos também, mais à frente, prorrogando a CPMI, a Polícia Federal terminando o inquérito, solicitar o compartilhamento desses dados. Eles serão públicos e a CPMI poderá acessar, como já acessamos os demais que estão em andamento. Uma coisa tenho certeza, esse senhor Fábio Luiz, independentemente de filho ou não do presidente, assim como dezenas de outras pessoas, têm explicações a dar, porque estão citados a depósitos e a viagens que foram feitas com investigados. Nós queremos saber até onde vai a culpa ou, naturalmente, decretar a inocência de cada um deles. Senador, para a gente encerrar, como é que o senhor responde às críticas dos governistas de que o senhor não tem pautado os requerimentos que eles pedem de membros do governo Jair Bolsonaro, de pessoas ligadas à sua igreja? É só observar os requerimentos que estão sendo pautados. Todos aqueles que têm pertinência com a investigação estão vindo a público. Agora, qual é o sentido de eu trazer aqui para votar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Qual é o sentido disso, se não político? Qual é o sentido de eu trazer aqui o pastor da minha igreja, já que você citou isso, sendo que ele não tem nenhuma ligação com os descontos do INSS? É para me atingir? É para atingir os evangélicos? É para criar uma cortina de fumaça para que o filho do presidente e todo o grupo dele que recebeu o dinheiro do seu careca do INSS não apareça? Com toda sinceridade, essa manobra fica muito clara. Eu coloco em pauta quem nós precisamos investigar. Assessor de político, colega meu, assessor de deputado, assessor de presidente da Câmara, o que for necessário, a gente coloca, desde que estejam na investigação. Agora, criar fatos para poder desviar a atenção da investigação, eu tenho muita experiência na minha vida em investigações e vou dizer para vocês, comigo eles acertaram no presidente errado. Muito obrigado. Senador... Obrigada, presidente. Raquel, obrigada também, agradecer aqui. Só queria agradecer ao senador que veio aqui nos atender. Pois não. Senador, muito, muito obrigada. Fiz a pergunta só para realmente contemplar todos os lados e quero agradecer demais a sua presença aqui no Poder Expresso. Obrigado.